Avivamento, aleluia. E você pode fazer aí os seus pedidos diante do Senhor, que você desejar, que Deus lhe conceda, amém? Avivamento justamente não é para isso, é um fortalecimento, é um revestimento, não é? É algo que vem, não é, do Senhor para as nossas vidas, para nós sairmos do natural, caminharmos pelo sobrenatural. Então, na verdade, não é, quando nós recebemos a força do avivamento, nós passamos a sonharmos mais, a desejarmos mais, a lutarmos mais, não é? A buscarmos mais, a perseverarmos mais. Não é? Então, na verdade, é uma espécie de injeção na nossa vida espiritual para que nós possamos aí adentrar o mundo espiritual, seja ele da luz ou das trevas, e operarmos aí em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, que essa força do Senhor, que esse revestimento possa estar aí na tua vida e que você essa semana possa entender exatamente o significado, não é? E a necessidade de ser um crente avivado, não é? Não uma pessoa com seus espasmos, não é? Uma pessoa espiritualmente, como diz assim, frio, sem vigor, enfraquecido, desanimado. Nós não podemos ser assim, amém? Nós temos que confiar no Espírito Santo do Senhor. Então, ontem, não é? Foi visto aí alguns acontecimentos através de um rei que com 25 anos de idade começou a reinar, começou a fazer o que era bom, o que era reto aos olhos do Senhor. Deus trouxe a bênção para a vida dele, não é? O estímulo, a força, e isso foi carregando ele de autoridade, e ele foi agregando mais e mais pessoas, ele foi convencendo as pessoas, e Deus trouxe ali ao povo de Israel um grande avivamento, visto que o povo estava bem para baixo, não é? E quando nós estamos enfraquecidos na fé, quando nós estamos frios na fé, sabe, amados, nós começamos a criar aderência espiritual. Nós começamos, as coisas ruins começam a grudar em nós. Nós ficamos pegajosos espiritualmente, e as coisas ruins, elas começam, nós ficamos meio sobrecarregados dessas coisas. Por quê? Porque nós não chacoalhamos o jugo, nós aceitamos o jugo. Mas nos falta o quê? Falta a orientação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, a unção do Senhor, a força do Senhor na nossa vida, o avivamento, aquilo que o Espírito de Deus proporciona, que hoje o assunto é o Espírito do Senhor, traz para nós justamente esse vigor. Isso que é necessário para nós continuarmos, né? Para nós lutarmos. Então, o vigor do Espírito da nossa vida, ele faz com que nós entremos na luta, mas entremos na luta confiando. Não é? Ele não opera o medo, ele retira de nós toda a covardia espiritual, ele afasta de nós tudo aquilo que rouba a nossa esperança. Não é? Então, se você não sonha, você não há motivos para você sonhar, não é? Muitas vezes você começa a perder razões e motivações de existência, de vivência. Não é? Então você fica no para que isso, para que aquilo. Seria, não é? Para que arrumarmos a casa, a cama, né? Por que arrumarmos a cama hoje, se amanhã nós vamos ter que dormir e vai ter que desmanchar de novo? Não é? Então, para que arrumar isso se amanhã nós vamos ter que desarrumar de novo? Ora, então para que se alimentar hoje se amanhã você vai ter que se alimentar de novo? Não é? Então, nós precisamos viver as coisas, né, as motivações, e o Espírito Santo de Deus, amados, é uma necessidade que o cristão tem, principalmente nos dias atuais. Não é? Antigamente, você ouvia falar de pornografia e era uma coisa longe, né? Era uma coisa distante, era uma coisa que precisava ser bem procurada para você poder encontrar. Hoje não, hoje está um clique de qualquer celular, por R$ 29,90 por mês, não é? Você tem acesso aí ao mundo inteiro e àquilo que você quiser. Então, hoje, as coisas, elas tomaram uma proporção e um rumo assim, ó, que se nós não tivermos, não é, o bom senso espiritual, o espírito de vigilância não estiver em nós não tivermos uma coerência, um equilíbrio espiritual, e verdadeiramente sabermos em quem nós temos crido, nós seremos presas fáceis daquilo chamado, é assim mesmo, não é?
Está acontecendo dessa forma. Hoje é tudo assim. Nós não podemos aceitar essas coisas. Por quê? Porque os rudimentos da nossa fé, eles ainda prevalecem na nossa vida. Fugir da aparência do mal é uma necessidade. Resistir ao príncipe deste mundo é uma necessidade, não é? Então, nos refugiarmos em Deus é uma necessidade. Jejum, oração, equilíbrio, não é? Culto ao Senhor, isso é uma necessidade do ser humano. E isso, não é? Muitas vezes vai sendo deixado de lado e a gente vai virando aquele domingueiro, aquela coisa assim. Não é? Uns têm as suas justificativas, outros não têm, não é? E, enfim, aí a gente vai cada vez mais esfriando. Então, depois de vez de ser domingos e domingos e domingos, nós acabamos sendo apenas um domingo. Já cortamos o S aí, a gente já passa, né? E aí assim, sucessivamente. Então, amados, a ordem espiritual, aquilo que Jesus falou, olha, eu não vos deixarei órfãos, não é? Eu vos enviarei o Consolador para que estejam convosco. E quando ele vier, ele convencerá o homem do erro, da justiça, do juízo. É um trabalho. Jesus Cristo falou, o Espírito de Deus, ele me glorificará porque ele recebeu do que é meu. Ou seja, há uma ação do Espírito de Deus em levar o cristão, em levar aquele que crê em Jesus Cristo, né? Desde o mais novo até já o mais amadurecido na fé, levá-lo sempre ao trono da graça, levá-lo sempre, né, à pessoa de Jesus Cristo, trazendo sempre para as nossas vidas a unção, a porção, a direção, a orientação, o amor, a graça, a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Esse é o grande trabalho do Espírito Santo de Deus, não é? Lutar e trabalhar para que eu e você não venhamos a viver uma vida espiritual de inércia, ou seja, sem realização, uma vida comum e muitas vezes sem sonhos, não é? Sem objetivos, não é? Sem comamos e bebamos, porque certamente nós vamos morrer, não é? Então, essas óticas assim, são óticas que não estão contextualizadas com a palavra de Deus, não é? Nós devemos conhecer e prosseguirmos em conhecer ao Senhor. Amém? Então, a Bíblia sempre dá assim, algo crescente na nossa vida, não é? Algo para você sempre conquistar, e é independente da idade, amados. Porque é comum a pessoa, já tenho aí 50 anos, que nem o Lucas, já tem 70 anos, eu não vou fazer mais nada. Não é? O senhor Reinaldo, 83, para quê, meu? E essas coisas tal, já vai, né, batendo. Então, o avivamento é justamente para falar para essas pessoas, não, rapaz, 72 anos nada, teu pai que registrou errado. Quando, né, você tem muito mais, quando você registrou já tinha 11 anos. Então, mas aí, o avivado, ele vai falar, não, mas eu sou lá como Josué, como Caleb, eu ainda estou forte, não é? Ainda estou mantendo aí o meu vigor aí, vou caminhar muitos dias, ainda vou enterrar muita gente, não é? Então, vou em muito velório, aí por aí. Então, o cristão, amados, avivado, ele busca as coisas de Deus, ele pensa sempre, não é? Não numa espécie de favoritismo, mas ele pensa assim, de uma forma vitoriosa, ele pensa assim, de uma forma assim, ele vai alcançar, não importa as lutas, as dificuldades, as barreiras, eu vou alcançar com luta, sem luta, problemas, dificuldades, barreiras, de alguma forma eu vou alcançar. E, amados, isso, assim, olha, esses sonhos, essas motivações, são essenciais razões. Para quê? Para a gente manter aí a nossa performance. Senão nós vamos desanimar da vida, vamos achar, pessoal, eu estou lutando pela minha aposentadoria, por quê? Porque acabou, agora só espero aposentar e acabou. Não acabou nada, não acabou, só vai acabar quando Deus falar assim, acabou. Aí realmente não adianta mais, quando Deus falar que acabou, não é que não adianta mais lutar, é que não vai dar mais para lutar, aí já é diferente, não é? Mas enquanto não, amados, nós vamos nos fortalecermos no Senhor, amém? E vamos sonhar, vamos buscar a realização do Senhor, vamos olhar para a obra de Deus, para a casa do Senhor, vamos olhar para o Evangelho de Jesus Cristo, e nós vamos continuar caminhando, por quê? Porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Amém? Então alegra-te, Senhor teu Deus, e Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Então muitas coisas nós vamos aprendendo na Bíblia, na palavra do Senhor nosso Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Abre a tua Bíblia no livro de Atos. O texto é bem conhecido. É a chegada do Espírito Santo. Não que ele não estivesse, mas agora é a liberação, é o tempo
que Jesus Cristo determinou, não é? O Pentecostes, 50 dias após a ascensão de Cristo, não é? A morte e a ressurreição de Cristo, vem o Pentecostes agora, não é? E os discípulos eles vão ter uma nova experiência, amém? Então, muitos dos discípulos tinham muitos desejos e muitos anseios. Então, uns deles, não é? Alguns deles tiveram até interferência da própria mãe para que se assentassem à direita de Cristo, né? Lá na glória. Né? Conceda-me, ó Pai, que os meus filhos um se assentem à direita e o outro à esquerda. Jesus Cristo falou, isso não cabe a mim, isso é com o Pai. Não é? Essas colocações assim, nós não vamos pensar dessa forma. Não é? Outros discípulos já eram mais aguerridos. Não é? Então Jesus Cristo até falou, por exemplo, a Pedro, não é? Você... hoje, Pedro, você vai viver a sua porção, mas você vai receber um revestimento, não é? Hoje você tem um processo na sua vida, assim, ó, muito carnal, um processo assim, você é muito desejoso, não é? Mas você precisa de uma motivação interior, por quê? Porque o seu desejo acaba logo. O teu arranque, não é? É como um motor de partida. O motor de partida não serve para você andar com o carro, serve para você funcionar o motor do carro, não é? Senão, vai embora, não é? Não, ele serve para isso. Então, Pedro só tinha um motor de partida bom, mas ele não tinha, não é? Faltava transmissão, diferencial, um monte de coisa na vida de Pedro para ele dar continuidade aí no processo aí de deslocamento, de crescimento. Então, Cristo falou para ele, olha, vai vir um dia ainda, Pedro, que as coisas vão acontecer de forma maravilhosa na tua vida. Agora não é lícito saber, não é? Não é importante. Importante agora é você buscar. Buscar o quê? O revestimento que vem do alto. Então, o que é importante para mim e para você, não é? Então, o que é importante para mim e para você? Buscarmos revestimento que vem do alto. O crente precisa da unção, do batismo, do Espírito Santo. Nós temos aí alguns segmentos religiosos, não é? Como, por exemplo, os batistas tradicionais, eles entendem assim, ó, que o Espírito Santo foi só aqui, ó, só em livro do Atos, isso foi um acontecimento, não é? Um acontecimento exclusivo e único. Não haveria mais, não é? Esse derramar do Espírito, não seria mais assim. Então, isso foi no tempo apostólico para que pudesse ter, não é, os fundamentos da igreja, para que eles recebessem o revestimento e tal. Então, hoje, não é, se tem o Espírito Santo, eles creem nisso, mas não em manifestações de língua estranha, ou seja, aquilo que nós chamamos a língua dos anjos, não é? Esse balabalá e aquelas coisas, tudo que às vezes você ouve, mas não entende. Não entende por quê? Não é? Porque isso é um dom, isso é uma língua diferenciada, esquisita, e muitas vezes dá até vontade de dar risada. Não é? Ver uma pessoa falando todo esquisito e aquela coisa toda, tal, e, não é? E tem pessoa que, não é? A hora que ela sai do seu natural, ela acaba, né, às vezes, extravasando muitas coisas. Então, quem vê, fala, nossa, que coisa esquisita. Às vezes até os crentes acham um pouco hilário, mas quando vem a compreensão, e você sabe, não é, que na verdade assim, uma manifestação do Espírito é a pessoa que só não está sabendo lidar, mas com o tempo vai aprender, não é? Como uma criança. A criança não fala, a criança grita, não é? A criança fica gritando aí e tal, e depois ela começa a falar palavrão, por quê? Porque às vezes na família só se fala palavrão. Eu tive um problema sério com meu filho, por quê? Porque o avô dele era terrível. O avô dele tinha um provérbio terrível na vida e ele carregava aquilo. Era uma criança, não é? E usava inclusive na igreja. E eu sempre era chamado, não é? Lá para prestar lá declarações e explicações, entendeu? Até que ele adquiriu um pouquinho mais de idade, eu comecei a ensinar ele. Falei, isso que o vovô fala é errado, tal. O vovô não é de Jesus, não é? Então ele usa algumas coisas assim, tal. Você é de Jesus, não podemos falar essas coisas, não devemos falar essas coisas, as coisas são, não é? E assim, tal. E ele foi compreendendo. E assim, muitas vezes, amado, é o cristão, ele é uma criança na presença de Deus, ele recebe aquele fervor, e ele não sabe lidar com aquilo. Não é? E é um potencial, mesmo que vem de Deus, é uma espécie de revestimento que entra dentro do indivíduo, reveste ele espiritualmente, mas o invólucro dele é carnal. Não é? Isso entra como se estivesse colocando, né, alguma coisa que vem do alto, assim, vai entrando assim, ó, e vai separando a alma e o espírito do corpo só, mas é interno, é um revestimento. É um calor, é algo, não é, que vem realmente do Senhor para a nossa vida. E é necessário para os crentes? Sim, não é? Sim, para os crentes. Então, assim, ó, aquela igreja é uma igreja pentecostal. Então, é uma igreja que crê, ela acredita na manifestação do Espírito Santo de Deus. Não, ela é uma igreja tradicional, era uma igreja tal, assim. Então, é uma igreja que, assim, ó, ela deixou
o batismo com o Espírito Santo lá no livro de Atos, lá. Há cerca aí de 2000 anos ela deixou isso aí lá. Ela não trouxe para os dias tal. Mas quando você continua lendo o livro de Atos, você vai ver que não parou ali, só no templo lá em Jerusalém. Aquilo se estendeu através da vida de Pedro, através da vida de Paulo, dos demais apóstolos, que são poucos aí, usados aí na Bíblia. Houve uma dispersão muito grande, tal, até pelo cerco, pelas perseguições. Então a Bíblia aí, ela fez um relato daquilo que era mais ali decorrente através de Pedro e depois através do apóstolo Paulo, que foi um grande missionário aí do Senhor, que também recebeu o batismo com o Espírito Santo. E também ele era um entusiasta, dessa manifestação espiritual. Ele era um pregador disso, ele cobrava as pessoas a respeito disso, tal. E o Espírito Santo de Deus, amados, ele também ele também orienta muito os nossos corações. Ele orienta muito a nossa mente. Ele nos guarda muitas vezes, das ações do inimigo, das intenções de Satanás. Então, nós precisamos disso. E a Bíblia põe uma colocação assim, ela coloca o Espírito Santo dentro do ser humano, quando ela fala, olha, vós sois templo do Espírito Santo de Deus. Então, não sois vós que sois templo da habitação de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus, ele é colocado pela palavra do Senhor dentro da vida do cristão para, justamente assim, manifestações, para orientação, para trazer os dons, para te dar uma visão diferenciada daquilo que é o natural, para melhorar a sua compreensão, o seu entendimento. Não estou falando lá da escola, não. Se você não estudar as matérias lá, você vai ser reprovado. Mas fala língua estranha baseado no Espírito Santo, mas é reprovado. Por quê? Porque ele vai lembrar só o que leu e viu. Ele não vai ensinar ninguém, não vai fazer isso. Por quê? Porque isso é responsabilidade nossa. Agora, estudou, se esforçou, pode contar com ele, que ele é uma grande força nessas horas também. Amém? Mas, amados, então vejam que Jesus Cristo, ele falou com os discípulos, olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E esse revestimento foi algo bem necessário mesmo, até por causa da implantação do Evangelho. Estava assim, encerrado o tempo da lei. E introduzia-se agora o tempo da graça, através da ressurreição de Cristo. Então, o tempo da graça, ele vai trazer a presença do Espírito Santo individualmente nas pessoas, e não apenas num. Então, no tempo da lei, periodicamente, o Espírito Santo estava com profetas, uma vez ou outra com reis. O Davi foi um dos reis que mais recebeu a unção do Espírito de Deus. Uma vez ou outra ele estava com sacerdotes, dependendo lá do ofício, do dia, tal. Assim, mas agora não. Agora houve um derramar. Agora é para todos quantos creem. Amém? Todos quantos desejam. Agora, é errado ficar sem? Existem igrejas pentecostais que exigem. Nós não exigimos, nós ensinamos que é necessário. Mas não tem nada a ver com a salvação. Tá bom? A pessoa é salva quando ela crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O Espírito Santo vem de dom para cima. Dom de línguas, dom de interpretação de línguas. Você vê muitas vezes na nossa igreja alguém se manifestando, falando frases que você não entende, e você vê alguém falando, repetindo aquelas frases na língua que você entende. Pastor Elizabeth, Pastor Jorge, talvez o pastor Luiz já tenha praticado isso, pastor Aguinaldo lá na sede. Então, no nosso meio, nós temos aqueles que são assim, os intérpretes daquilo que se está falando. Porque o apóstolo Paulo diz assim, olha, se não há quem interprete, então cale-se. Porque senão, vou receber aqui uma manifestação do Espírito Santo de Deus, então vou falar em língua estranha, vou fazer uma pregação em língua estranha, vocês não vão entender nada. Ainda quando alguém está cantando e é um louvor tal, ainda se acompanha pelo ritmo, pela música, pela melodia, você vai acompanhando, não pelas letras, porque também não está entendendo. Agora, quando alguém está falando e alguém está interpretando, então aí sim, aí então está no nosso intelecto, na nossa razão. Então aí o apóstolo Paulo é o defensor desse dom. É um dom, quem fala línguas, a variedade de línguas, ou seja, muda os sons toda hora. A pessoa está aí orando, você está pedindo a Deus. Tal. E a Bíblia também fala que essa oração, que se chama pela Bíblia oração em línguas, é uma oração edificante. Por quê? Porque o Espírito pede exatamente a Deus aquilo que nós precisamos e que nós não sabemos pedir.
Não é? Por isso que a Bíblia diz, ó, pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis para gastardes em deleites, ou seja, não tem nada a ver, não é, as nossas petições, embora no nosso entendimento, né, seja tudo de bom aquilo que nós estamos pedindo, mas dentro da razão, dentro daquilo que é necessário, o Espírito Santo é que faz esse tipo de oração, não é, pelas nossas vidas. Então, a necessidade é justamente isso. Então, o ministério, assim, olha, pentecostal, ele começa exatamente aí no livro de Atos, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim, olha, Lucas está escrevendo isso aqui, né? Lucas escreveu o livro de Atos também. Escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. João, na verdade, vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Não é 10 dias após, ali já aconteceu. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? E ele respondeu, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. E tem gente que marca direto a volta de Jesus, né? Ele está escolhendo uma data, já marcaram tantas, não, está escolhendo uma aí. Marca uma aí, pode ser que você acerte. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Dito estas palavras, Jesus foi levado às alturas, diante dos olhos deles, e uma nuvem cobriu de seus olhos. Estando ele com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Este Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como o vistes subir. Então voltaram para Jerusalém, um monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Qual que é a jornada de um sábado? Quanto que o judeu podia andar num sábado? 1 quilômetro? Se é 1, então a distância é 1 quilômetro. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas de Tiago. Só tem 11, não é 12. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e também com os irmãos dele. Por que só tem 11 aqui? Esqueceram um. Estava enforcado? Não pôde vir, estava ocupado. Não deu para vir, tá bom. Pois é, puseram a pedra grande, ele não conseguiu tirar, ficou lá dentro, coitado. Mas tá bom, né? Recebeu de fato aquilo que já estava prescrito, né? E ele serviu lá, então ele se encaixou. Mas, amados, então olha o que nós lemos aqui, né? A promessa do Senhor. Então, quem viu Jesus subir ao céu? Aproximadamente 500 pessoas. Né? Depois eles se reuniram no lugar, os discípulos estavam ali reunidos, né? Foram eles para o templo, então assim, só os discípulos foram batizados com o Espírito Santo? Não, foram todos aqueles que estavam ali, né? Aquele mover glorioso de Deus que estava ali, você vê aqui, olha, interessante, né? Você vê com eles aqui, Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Né? Primeiro, esse irmão nosso é bicho doido, rapaz, esse cara aí, vamos estar fazendo milagre, agora nem o irmão acreditava nele, nada, ninguém, não é? E agora todos eles já estão aí, após a ressurreição, todos eles, opa, o irmão é forte, hein? Oh, glória a Deus. Você tinha razão, mãe, quando você falava que o irmão é algo de Deus mesmo, agora a gente crê. Então vamos lá também para o templo, né? Vamos receber o batismo com o Espírito Santo e tal. Mas a ideia, Jesus Cristo disse assim, olha, recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Então, para se testemunhar de Jesus Cristo com veemência, para você falar com autoridade, para você falar com convicção, o Espírito Santo de Deus, ele te dá essa força, não é? Ele não deixa você meio molenga, não sei, talvez Jesus aí seja uma boa, assim, né, para mim foi legal. Então aí a pessoa olha e fala, tá bom.
Então a convicção é outra forma, não é? Jesus transformou a minha vida, não é? Eu tive um encontro com o Senhor e muitas coisas Ele pode fazer por você também. Então, apesar dele ser legal, bacana, lindo e aquelas coisas todas que você possa aí adjetivá-lo, porém, a convicção, não é? Então, a força do Espírito, a unção do Espírito de Deus, é ela que faz a diferença na vida do cristão. É o Espírito Santo de Deus que te dá força, não é? Para você dizer não. Sabia disso? Para você dizer não. É o Espírito Santo de Deus que te dá força, não é? Para você recusar coisas em que as pessoas te chamam de idiota, te chamam de fanático. Por quê? Porque a visão é outra, o valor é outro. O Espírito Santo te mostra um valor diferenciado. Aquela frase de Jesus, né? Quando alguém lhe ferir a face direita, dá a esquerda. Né? Todo mundo está aí, né? Bateu aqui, então tá, agora vira, porque é coisa de crente, né, meu? Fazer o quê? Agora aceitei Jesus, o cara me deu um bofete aqui. Aí, meu irmão, volta aí. Você que bateu aqui, foi. Então você tem que cumprir a Escritura, bate aqui também. Entendeu? Aí o cara dá outra. Não tem mais nada escrito na Bíblia, não? Uma bica, qualquer coisa assim. Não tem. É só duas, meu irmão, do lado do outro. Está tudo muito bom. Não tem isso daí. Mas, na verdade, amados, o significado disso é assim, ó. Quando alguém te fizer o mal, você não precisa fazer o mal para ele. Você não precisa se tornar igual a ele. Você não precisa ter o espírito de vingança. Você não precisa aderir aos valores da pessoa. Então é assim, olha, fez isso comigo, vou fazer igual. Dar a outra face significa assim, ó, mostrar o lado verdadeiro. Mostrar o lado cristão, mostrar o lado da tua fé, dar o outro lado quando alguém te chama, né, de alguma coisa, por quê? Porque você não quis ser participante com ele de alguma situação errada, dar o outro lado para ele é mostrar exatamente, não é, a força de Deus na tua vida. Isso só será possível pela presença do Espírito Santo de Deus. Senão, nós vamos nos tornar comuns. Quando Jesus Cristo falou a respeito da casa limpa, ele disse assim, olha, quando o espírito sai do homem, o espírito imundo sai do ser humano, não é? Veja o que Jesus falou, não é? E este anda por caminhos e não encontra guarida. Então ele diz, voltarei para a minha casa antiga. Preste atenção, o espírito imundo sai do homem, anda por caminhos, não encontra guarida. Não é? São regras espirituais que os capetas têm. Entendeu? Você perdeu aquela lá, você vai lutar para conquistar de volta. Entendeu? Aí o espírito imundo saiu. O espírito que fazia prostituir, pecar, roubar, matar, essas coisas e tal. E ele andou por aí. Mas o objetivo dele é voltar para aquela casa. Então, voltarei para a minha casa onde está. Então, ele volta. E agora ele vai olhar essa casa. E Jesus Cristo falou assim, ó, a casa, se ela estiver limpa e vazia, ele volta a habitar. E aí ele traz mais 7 com eles. Que 7 são esses? São os desacursoados da vida aí, que estão tudo perdidos. São 7 espíritos que não conseguiram voltar lá. Sabe por quê? Porque encontraram casa ocupada. Encontraram lá o Espírito Santo de Deus dentro daquela casa que Jesus Cristo falou, o Espírito sai do homem e ele não pôde voltar. Então, em vez de trazer 7, ele foi juntar mais 7. Por quê? Porque esse valor o cristão tem que ter. E eu digo uma coisa, crente não fica endemoniado. Crente salvo com o nome escrito no livro da vida. Crente brechoso, que se envolve direto com o pecado, aí é consequência. Aí vai muito também da razão, da firmeza, não é? Da resistência, mas aí é muito pessoal. Agora, do outro lado, a resistência é espiritual, é o Espírito Santo de Deus que toma conta da tua vida. Pode ser induzido, o diabo vai tentar te enganar, fazer muitas outras coisas para você. Mas possuir a sua mente, não. Por quê? Porque agora, meu amigo, você já está habitado. Você é habitação de Deus. E isso é uma necessidade. E o avivamento traz essa condição para o indivíduo, aonde ele vai refletir diante, né, das situações aí que você possa porventura enfrentar, diante das concupiscências, não é, dos desejos aí que você possa não controlar, diante daquilo que é o curso natural deste mundo. Está todo mundo fazendo, também vou fazer. Está todo mundo sendo, também você, senão eu vou ficar por fora. Amados, Jesus Cristo falou, vocês não são deste mundo.
Então você não precisa ser igual ao mundo. Pode ser diferente. Jesus Cristo falou, e a minha graça te basta. Amém? Então ela é toda suficiência na nossa vida, mas quem que nos dá essa orientação? O Espírito Santo de Deus. Não é? E aí, amados, nós temos aqui na palavra do Senhor, ó, até que sejais revestidos de poder. Mas esse poder que vem do alto, porque tem poder que vem da terra, vem de baixo. Esse não nos interessa. Interessa o que vem do céu, descendo do Pai das luzes, em quem não há dolo e nem sombra de variação. Não é? Aquele que é firme e que é fiel. Bom, eles ficaram e lá também receberam uma promessa. Esse mesmo que vocês viram subir e se ocultar, do mesmo modo ele virá. Do mesmo modo ele voltará. Não é? Então nós aguardamos aí pelo Espírito Santo de Deus, primeira volta de Jesus, ou a segunda vinda, porque segundo a Bíblia ele virá ainda mais 2 vezes aqui na terra, não agora como o Messias, o Salvador, não é? Primeiro como o arrebatador, como o grande pastor das ovelhas que vem para arrebatar a sua igreja, não visível ao mundo, visível só à igreja. Amém? Por isso que a Bíblia fala, não é? Quem lê entenda, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então você precisa da ação do Espírito Santo de Deus, por quê? Por causa da volta de Jesus, primeira volta de Jesus, para o arrebatamento da igreja, não será visível, será acima das nuvens, e nós subiremos a encontrar o Senhor nos ares. É diferente, não é um lugar aqui na terra, não será um encontro aqui na terra. Agora a segunda volta de Jesus, não é? Ou a terceira vinda, sim, aí sim, lá em Jerusalém, aí é visto. Aí como um raio que sai do Oriente vai até o Ocidente, não é? Todo olho verá, aí sim. Só que aí, meu amado, não é mais para salvação, é para estabelecimento, né, do reino milenar. E isso vai ser um assunto lá do acampamento 2014, eu vou explicar direitinho para vocês, não é? A respeito de arrebatamento de igreja, milênio, não é? Grande tribulação, nós somos pré-tribulacionistas. Se alguém perguntar para você, tribulação, vocês que? Fala, eu sou pré. O que é isso? A igreja não entra na tribulação, ela sai daqui antes. Amém? Essa é a nossa fé, é assim que nós cremos. Outros creem que a igreja vai para a tribulação, e outros creem que a igreja é só depois da grande tribulação, que vive a tribulação aqui, aquelas coisas todas. Outros que é no meio. Nós já somos pré, nós já vamos embora antes, conforme a promessa de Deus. Amém? Conforme aquilo que é a orientação bíblica, né? E o nosso segmento teológico, né? Nossa visão teológica é essa, tá bom? Então você já pode trabalhar isso na tua alma, na tua vida. Então, queridos, assim, olha, a presença do Espírito Santo também é um grande motivador para o crente aguardar a volta de Jesus. E, se eu não me engano, no jejum de ontem ou no de segunda, que fala assim, ó, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e o levou a todos. Então Jesus falou assim, ó, se o ladrão, se o pai de família soubesse que horas vem o ladrão, ele vigiaria e não permitiria que a sua casa fosse roubada. Então Jesus Cristo falou assim, ó, é uma hora em que não penseis. E sabe, queridos, às vezes, a falta do Espírito Santo de Deus na nossa vida, o esfriamento espiritual, pode trazer grandes danos e grandes prejuízos. Pode tirar, Satanás pode roubar a nossa motivação da volta de Jesus. E o avivamento é justamente para isso, para que na nossa mente fique sempre vivo a necessidade da santificação, a necessidade, né, de nós termos uma regra para a nossa vida, para, né, a nossa forma aí de nos conduzirmos. Por quê? Porque nós aguardamos a bem-aventurada esperança e o aparecimento na glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a vinda de Jesus, a vinda de Jesus aqui, nós chamamos a volta de Jesus, não é? É justamente assim, ó, eu tenho que estar vigilante nisso. Vigilante nisso. Só que muitas vezes o materialismo, os exageros aí do dia a dia, tá? Os excessos que eu possa cometer possam justamente, né, esfriar o meu coração, meu entendimento, e essas motivações eu colocar em segundo plano.
E aí, em primeiro plano, fica a minha formação, fica meu trabalho, não é? Fica minhas responsabilidades, fica meus bens, fica essas coisas e tal, e as coisas de Deus ficam em segundo plano. Mas a Bíblia nos diz assim, ó, buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? E a presença do Espírito Santo na nossa vida é o que nos norteia. É Ele que nos indica essas coisas. Ó, está muito na beirada aí, meu, vai cair. Está muito no limite, afasta um pouquinho. Não é? Sai desse radicalismo aí, vem um pouco para cá, vamos estabelecer o equilíbrio. Está deixando de dar glória a Deus, está orando pouco. Então, essas coisas, tudo acontece na nossa vida. Está lendo pouco a Bíblia. Não é? Aquele sentimento, aquela vontade de ler a Bíblia, aí você fala com você mesmo, deixa eu ver, preciso ler a Bíblia. Ai, mas não dá, estou numa correria lascada. Você não está falando com você. O diabo não está mandando você ler a Bíblia. O que ele quer é que você não lê mesmo, entendeu? Então, quem está te lembrando e colocando, dizendo, você está no corre do dia a dia, mas não dá, nem para pegar, nem para parar. É o Espírito Santo de Deus. Ele está falando, ó, precisa abastecer um pouquinho. O combustível aí já está bem baixo, aí a chama já está bem... Ai, meu Deus, estou com vontade de orar, mas puxa vida, hoje é oração, vou na igreja e tal. Aí aparece isso, aparece aquilo, é o primo, sobrinho, pica-pau, papagaio, o gato que fica doente, aquela coisa toda tal, e acaba não indo tal. Ai, mas eu precisava tanto ter ido, ai, mas hoje não deu, aquela coisa. Você acha que é você que estava pensando que precisava ter ido na igreja a orar? Você está tão ocupado com as coisas do dia. Era o Espírito Santo de Deus, falando assim, ó, precisa levantar essa chama, que ela daqui a pouco vai começar a fumegar, vai virar pavio isso aí. Vamos para lá orar, não dá. Aí depois chega no domingo, não é? E aquela coisa toda, tá? E hoje é domingo, mãe, meu Deus, mas queria tanto ir na igreja. Já está avisando que não vai, não é? Já está profetizando que não vai. Amados, deu 6h15, eu estava lá em Cotia. Arrumei as coisas que tinha que arrumar, o menino estava comigo, fechei a igreja. Falei, meu Deus, agora essa chave, a irmã mora longe e tal. Falei, vou esconder ela por aqui. Passa uma pessoa lá na frente. Oi, bispo, aí e tal. Falei, mas você vai ficar aqui? Ele falou, não, eu vou lá na casa. Ela falou, irmão, é lá, eu preciso mandar a chave lá. Leva para mim a chave. Resolvi. Peguei o carro e vim embora. Trânsito ruim na Raposo, ruim. Aí eu dei uma olhada lá no programinha que tem lá no celular, olhei, falei, puxa vida, o Rodoanel está liberado. Vamos embora, entrei no Rodoanel. Irmãos, entrei na correria. Em vez de pegar para São Paulo, peguei lá para... É Mauá mesmo, é Mauá, aquilo lá, Mauá. Mas eu sei onde tem um retorno. Lá na frente, assim, mais ou menos, tá? Vamos lá. E o trânsito não estava tão devagar, e eu vou andando. Aí eu vi a placa assim, retorno, aí fui me aproximando. Mas o camarada acendeu todos os faróis que ele tinha no caminhão. Olha, eu estava praticamente a 100 por hora, que ele pode andar a 100 por hora, e eu estava tentando ultrapassá-lo para entrar no retorno, mas não posso entrar no retorno a 100 por hora, não é? E ele tacou aquele caminhão em cima, irmãos, parecia um capeta, sabe? E veio, falei, bom, eu vou diminuir, ele vai passar. Irmãos, o outro embicou atrás, e ali no Rodoanel é muito caminhão, de maneira que o primeiro retorno eu perdi. Falei, não tem problema, vamos embora, segue aí o segundo. E vamos embora. E lá na frente achei o outro. Fiz, voltei e veio. Agora vamos olhando onde não tem trânsito, não tem trânsito. Mas, conclusão, 15 para as 8 eu deixei o rapaz aí na ponte, orei ao Senhor, falei, Senhor, eu quero ir na igreja. Senhor, eu quero ir na igreja. O Senhor precisa me levar. Abre esse trânsito, essa coisa. Fui para casa, tomei banho, voltei, estou aqui na marginal, o telefone toca. Bispo, o senhor está vindo? Paz do Senhor, a pastora Roseli. Falei, já estou indo, minha irmã, graças a Deus já estou indo. Sabe, amados, poderia muito bem pegar o telefone, dizer assim, olha, hoje não tenho condição de ir, o jejum está aí, vocês têm. O que eu estou falando está escrito. Nem tudo, mas uma parte está escrito aí. Não é? Faz lá o jejum hoje, essas coisas, eu não vou chegar. Eu já andei para cá, 15 quilômetros para lá, 15 quilômetros para voltar, essas coisas e tal. Não vai dar. A hora que eu peguei o retorno errado, eu comecei a orar ao Senhor. E perdi o primeiro retorno, mas não perdi a esperança. Falei, Senhor, tua graça me basta. Eu chego um pouquinho depois. Mas eu vou, Senhor. Abençoa. Então, sabe, irmãos, é a grande motivação do crente. É a presença de Deus. Mas quem cria isso? É o Espírito Santo do Senhor.
Estava distraído, entrei errado, estava olhando lá o negócio do trânsito lá e primeiro que deu mão eu entrei, parecia o leão da montanha, saída pela direita eu já fui. Né? Então não pode, né? Tem que prestar atenção. Mas infelizmente aconteceu dessa forma. Mas amados, não desista, creia, ore ao Senhor, clame ao Senhor, amém? Aleluia, e certamente o Senhor vai nos dar a bênção. Então o avivamento, amados, é assim, ó, ele traz uma motivação. Traz uma motivação. Então a igreja tem que ser uma motivação sua. Tem que ser assim, olha, a igreja nem sempre ela vai ser prazerosa, porque ela é constituída de famílias e pessoas, não é? Elas se desentendem e famílias também se desentendem. E aí, meu irmão, emboca tudo aqui dentro. E aí o pastor tem que separar o outro, ajeitar ali e tal, conversar aqui, acertar lá e tal, não é? Depois orar por um, orar por outro, para o diabo não deformar a alma de um, não judiar do outro, não levar o outro embora, não escandalizar esse, aquele é seu trabalho pastoral, é normal, isso é trabalho de igreja. Nós somos assim. Agora a igreja nem sempre é prazerosa, mas você tem que ter prazer em ir à igreja. É de você. Sabia disso? A motivação é sua. Não é no que vai estar lá, senão vira show. A banda tal, fulano de tal, eu vou lá porque eu quero estar lá, porque não, a banda não vai estar lá. Não vai, então não tem graça, o que eu vou fazer lá se não tem a banda? Não é? É um campo vazio tal. Mas eu vou lá na igreja por quê? Porque lá eu tenho certeza que está o meu Senhor. Pode ser que a igreja não esteja legal, está passando por uma fase, por uma situação, por mudanças, por implantações, não está muito legal para mim, mas o que é legal para mim, prazeroso para mim é estar na presença do Senhor, então eu vou lá apresentar o meu corpo no sacrifício, vivo, santo, agradável a Deus, é meu culto racional, é o meu espaço, é o meu tempo, aonde racionalmente e espiritualmente, aleluia, eu vou servir ao meu Senhor. Avivamento. Amém? Aleluia, louvado seja Deus. Versículo 5 diz assim, olha, na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desse dia. Ó, promessa do Senhor. Então, meu irmão, assim, ó, Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Às vezes você pode dizer assim, puxa, mas nem sei como é que é isso, como é que funciona. Então eu vou explicar para você de outra forma como que funciona. Jesus Cristo disse assim, olha, se o filho pedir o peixe ao pai, ele não vai dar uma pedra. Se pedir um ovo, não vai dar um escorpião. Quanto mais vós, se pedires ao Pai o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, o vosso Pai, Ele sabe dar coisas boas, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Então pode pedir à vontade, meu irmão. Espírito Santo é coisa boa. Amém? Ser revestido, vai sentir uma alegria, sabe? Um gozo de alma, de espírito. Você nunca pensou que isso existisse na face da terra. Vai lhe proporcionar alegria, e sabe o que vai acontecer? Você vai enfrentar todas as lutas que você tem, e Ele não vai mudar a tua natureza, tirar o seu sofrimento, agora você não sofre mais, você é baseado com o Espírito Santo, então não tem problema na tua vida, nem dor você não sente, eu vou te dar uma espetada. Não funciona assim. Você vai continuar tendo as suas emoções, você vai continuar vivendo o seu natural. Agora, a motivação vai mudar. Você vai ter uma vontade sempre de vencer. E outra coisa, amado, você vai sempre acreditar que dá certo. Sempre dará certo. Muitas vezes não da maneira que eu penso, mas da maneira que é certo. Amém? Então, o Espírito Santo te faz você olhar além. Te dá uma visão, sabe? De um horizonte, da onde você pode olhar de cima. Abraão, quando dispensou Ló, se separou do seu sobrinho, moleque egoísta, safado, entendeu? Acabou com a vida de Abraão, escolheu as campinas, o verde, com toda aquela pastagem e tudo, e o tio falou, se você for para cá, eu vou para lá. Ele escolheu o para cá, porque o para cá era aquilo que todo mundo desejava. Aí o tio olhou para o outro lado assim, falou, meu Deus, o sobrinho podia escolher aquele cantinho ali, né? Me dá esse cantinho aqui, que o Abraão só pediu para separar, porque estava havendo discussões. Aquela terra árida assim, ó, o sol batia assim, ele estava num lugar elevado assim, Deus falou assim, levanta os teus olhos, dá uma olhada. O que você pode ver daí? Tudo isso é teu, Abraão. Tudo isso é teu. Tudo isso eu te darei. E o sobrinho?
O sobrinho ficou com Sodoma e Gomorra. E depois Deus sentou fogo em tudo lá, acabou com tudo. Não é? E ficou ele com um buraco na caverna, não é? Justamente, e alguma coisa lá. E depois veio lá Moabitas e os Amonitas, né? Amon e Moabe, né? Aonde ele praticou incesto com as duas filhas. É esse o defeito que você estava falando, né? Som. É o outro, né? Alguma espécie de saturação. Sabe, amados? Mas Abraão, ele olhou, o Espírito Santo de Deus consolou o coração dele. Aleluia. Então, meu irmão, é isso que você vai aprender a fazer. Você vai aprender pelo Espírito Santo, olhar além. Orar além de uma enfermidade, olhar além de um problema, olhar além de um vício. E o que significa isso? Olhar além de uma enfermidade, olhar para a cura. Olhar além de um vício, olhar para a libertação. Jó, quando perdeu todas as coisas, ele olhou para as mãos de Deus. E ele falou, nu eu nasci de lá e nu eu estou voltando para lá. Oh, aleluia. A mesma mão que deu, a mesma mão que tirou. Louvado seja Deus. Amém? Então, isso é o Espírito Santo de Deus criando uma motivação na nossa vida. Aleluia. A propósito do Senhor, ela ficar em Jerusalém. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse, homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais. Não é todo mundo falando um monte de coisa lá. Esses caras estão tudo bêbados aí. Sendo a 3ª hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. É, Luquinha, hein? E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas. Eita, nós, hein? Naqueles dias e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima no céu, sinais na terra, sangue, fogo, vapor de fumo, sol se converterá em trevas. Então vejam bem o que Jesus Cristo começou a falar, não é? E até onde ele foi? Ele foi até no final do mundo. Trevas, sangue, não é? E aquela coisa toda, manifestações e tal. Aí já entrou tudo na era apocalíptica. Por quê que Jesus Cristo foi tão rápido assim? Porque essa é a lei do Espírito. Amém? Apressadamente saiam do Egito, disse Deus. Desce dessa árvore depressa. Como chamava o baixinho? Zaqueu. Né? O Lucas chama ele de Davi de vez em quando. Não é mistura. Mas, desce da árvore depressa. Amém? Por quê? Porque quem espera no Senhor corre e não se cansa. Anda e não se fadiga. Mas se renova e sobe com asas como a águia. A unção do Espírito Santo de Deus. Busca isso, meu irmão. Busca o batismo com o Espírito Santo. Toda vez que você for orar, lá na sua casa, quietinho também, ou quando você vier na igreja, não tem problema nenhum. Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Senhor, eu quero isso para a minha vida. Eu quero, não é, esse algo que, na verdade, é sobrenatural. Você vai, então, ver sobre o natural. Porque o natural você já vê com os teus olhos físicos, não é? Você vai ver, então, as possibilidades. Não é? Muitas vezes, não é? Você olha, vai lá no espelho, você quer ver o sobrenatural, vai lá no espelho, olha quem você era e quem você é. Você já vai ver algo sobrenatural. Deus está fazendo e você vai passar a ver nas vidas. Sabe, amados? Com 24 anos de idade eu me converti. 56 anos eu tenho hoje. Não é? Então, mas eu sei até os 24 anos de idade o que eu passei e o que eu vivi. Mas hoje, eu olho lá no espelho, está bem baleado, né? Está bem diferente. Fisicamente. Mas eu acabei de falar para você que eu tenho um espírito. Então eu olho através daquilo lá. Entendeu? E vejo então aquilo que Deus fez para a minha vida. Aquilo que Satanás fazia através da minha vida. E agora o que Deus faz através da minha vida. Então, o Espírito Santo do Senhor, aleluia, é Ele que vai justamente trazer essa força para você. Vamos só ler mais um versículo aqui. Diz assim, cumprindo-se o dia de Pentecostes, todos estavam concordemente no mesmo lugar.
E de repente veio do céu um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. Foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estava habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquilo ocorreu, ajuntou-se uma multidão, e esta estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus esses homens que estão falando? Ou seja, sem cultura nenhuma, é da Galileia, né, meu? Lá sobe alguma coisa boa de lá, não. Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Como pode ser isso? Mas, na realidade, não pode. Não pode. A pessoa é capaz de falar aí 4, 5, 6 idiomas. Eu não sei se consegue falar 16 ou 17, aí parece que era 16 ou 17 idiomas que estavam sendo falados aí. Não sei se uma pessoa só tem capacidade para tudo isso. Não é? Então, mas aqui, algo sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Então chegava, eu vou dar uma ideia contextualizada para você, chegava um americano, ele entendia, chegava o judeu, entendia, chegava o alemão, entendia, chegava lá o brasileiro, entendia, chegava o pois lá, entendia, todo mundo entendia. Cada um que chegava o cearense lá, entendia tudo que estava falando, aquela coisa lá. Oh Deus, glória a Jesus, me batiza também com o Espírito Santo de Deus, porque eu estou precisando. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Amém? Que você possa receber este revestimento que vem do alto. É uma coisa necessária, não é? Tem crentes que, eu já recebi, falei tanto tempo em língua estranha. Não é? É uma brasinha que está cheia de cinza aí. Só tirar essa cinza aí, você vai se reavivar novamente. E vai ser uma grande bênção do Senhor para a sua vida. Então, que o Senhor possa trazer este revestimento, possa trazer para a sua vida este avivamento e que esta força, que essa autoridade do Espírito do Senhor esteja com você. Amém? Aleluia. Feche seus olhos agora, vamos ter um tempinho de oração. Vocês escalaram alguém para orar? Não? Não? Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus bendito eternamente, ó Pai, que nos deixou uma promessa, o revestimento que viria do alto, meu Pai querido, aleluia, Pai, para que nós pudéssemos testemunharmos, ó Senhor, para que pudéssemos falar dos Seus sinais, prodígios e maravilhas, ó Senhor Deus, aleluia. Temos aqui hoje, Senhor Deus, na condição de igreja, meu Pai, muitos precisam, Senhor, ó Pai, deste batismo com o Espírito Santo, outros precisam, Senhor, da renovação, mas todos nós precisamos da unção, meu Pai querido, aleluia, do Teu Santo Espírito para as nossas vidas, para que possamos, ó Senhor Deus, enxergarmos de uma forma diferente, para que possamos, ó Senhor Deus, aleluia, Pai, termos a ousadia para entrarmos no Santo dos Santos, para termos a ousadia, Senhor Deus, aleluia, de crer, para que a nossa fé seja crescente, para que a igreja, Senhor Deus, seja mais fervorosa, mais aguerrida, mais espiritual, meu Pai, para que os cristãos busquem, Senhor Deus, os dons do Espírito, meu Pai amado, e nós sabemos que tudo isso já foi liberado, toda essa força, todo esse poder, toda essa autoridade já nos foi dada, meu Pai amado. Por isso, nesta noite, Senhor, Tua palavra nos induz, Tua palavra nos esclarece, meu Deus querido, aleluia, para que possamos cada um buscarmos, ó Senhor Deus, o revestimento, buscarmos esta autoridade, buscarmos as línguas estranhas, ó Pai, aos novos convertidos, novos cristãos, ó Senhor, aqueles, ó Pai querido, que ainda nem ouviram falar sobre o Espírito Santo de Deus. Nós sabemos, ó Pai, que é uma promessa, meu Pai amado, aleluia, que nos últimos dias o Senhor derramaria, que o Pentecoste foi um derramamento, meu Pai amado, e que desde aquele dia o Senhor não parou mais de mandar, Senhor, o Teu Espírito, meu Pai, aleluia, para se manifestar nas nossas vidas, através das línguas estranhas, através, Senhor Deus, das revelações, através dos dons maravilhosos, ó Pai amado, para o bem da igreja, para a comunhão dos crentes, ó Pai querido, aleluia, para a libertação dos oprimidos, para a cura dos enfermos, ó meu Pai, para socorro, ajuda, para conselhos, ó Deus, tudo isso, Senhor, é o dom do Teu Espírito, Senhor, sobre as nossas vidas, e nós glorificamos a Ti. Traz, Senhor Deus, aleluia, o dom das línguas para este lugar, batiza
batiza o teu povo, os teus filhos com o Espírito Santo do Senhor, aleluia, que haja um manifestar, que haja, Senhor Deus, aleluia, o fervor do teu Espírito, para que a glória do teu nome se manifeste, para que o teu poder que se aperfeiçoa na fraqueza esteja sobre as nossas vidas e o teu nome seja glorificado, o teu nome seja exaltado. Faz esta obra bendita, faz esta obra gloriosa, Senhor Deus, aleluia, trazendo para nós o avivamento, trazendo para nós a presença do teu Espírito, trazendo para nós, Senhor Deus, aleluia, a confirmação dos céus, ó Pai amado, aleluia, de que verdadeiramente, Senhor, teus servos e servas estão prontos, ó Pai, são preparados para o dia da tua volta, Senhor Deus, aleluia. Estamos, ó Senhor Deus, lutando, Senhor, e aguardando ansiosamente, meu Pai, e declarando: ora vem, Senhor Jesus, nem por força, nem por violência, mas pelo teu Espírito, porque tua palavra diz que ninguém confessa que Jesus Cristo é o Senhor, se não for pelo Espírito, e nós declaramos: Jesus Cristo é Senhor, Jesus Cristo é Senhor, Jesus Cristo é Rei, Salvador, vencedor invicto. Declaramos que reconhecemos todo o poder, domínio e autoridade, aleluia, dos céus, que lhe foi dada. Reconhecemos as chaves da morte e do inferno em suas mãos, aleluia, porque ele venceu e vive para todo sempre. Reconhecemos em Cristo o nome sobre todos os nomes, reconhecemos em Cristo a salvação e o Salvador, aleluia. Reconhecemos a necessidade, aleluia, da fé, reconhecemos o poder, aleluia, que opera tudo em todos, aleluia. Reconhecemos a edificação da igreja, o fervor de cada coração, a salvação de cada indivíduo, de cada família, meu Pai amado, aleluia, por causa do poder do teu Espírito, do trabalho do teu Espírito, da unção do Espírito Santo do Senhor, aleluia. Pai querido, no nome poderoso do Senhor, não afaste de nós o teu Espírito, meu Pai amado, aleluia. Oh Senhor, não te distancies de nós não saberemos viver, não teremos como, Senhor Deus, andaremos como que tateando, Senhor Deus, qual um cego, Senhor, nesses tempos presentes, mas não são do teu Espírito a luz, a visão, não são do teu Espírito, nós enxergamos, ó Pai amado, aleluia, enxergamos as necessidades, enxergamos, ó Senhor, as soluções, ó Pai querido, enxergamos, Senhor Deus, os caminhos, Pai, para glorificar o teu nome. Abençoa grandemente tua igreja, teu povo, teus filhos, revestindo cada um do teu poder, cada um do Espírito de ousadia e de autoridade, Pai, para que o nome do Senhor seja glorificado, em nome de Cristo Jesus. Traz a bênção dos céus, traz, Senhor Deus, para cada vida, nesta noite, Senhor, o revestimento, para aqueles, Senhor Deus, que ainda não conhecem, manda, Senhor, a alegria do céu, manda, Senhor, o fogo que desce dos céus, aleluia, manda, Senhor, para as vidas, ó Pai amado, que se abrem, Senhor Deus, para ti, para receber, aleluia, o teu santo e glorioso Espírito, meu Pai amado, para que possamos declarar que só Jesus Cristo é Rei, aleluia, e que Ele vive e reina para todo sempre. Maravilhoso Deus é Pai, no nome poderoso do Senhor, aleluia, manda, Senhor Deus, este poder, manda, Senhor Deus, aleluia, esta autoridade, meu Pai amado, aleluia, no nome poderoso de Cristo Jesus, para que o teu povo, Senhor Deus, seja um povo fervoroso, seja um povo vibrante, alegre na tua presença, seja um povo disposto, ó Senhor Deus, aleluia, Pai, para te servir e te seguir, meu Pai querido, aleluia, no nome bendito de Cristo Jesus. Deus poderoso, no nome glorioso e poderoso do Senhor, aviva-nos, ó Pai amado, não nos deixe, Senhor Deus, cair na inércia, na improdutividade, mas que possamos, ó Senhor Deus, aleluia, realizarmos para a glória soberana do teu nome, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.